E vou conectá-los novamente aqui. Bom, viu que agora ele conseguiu conectar, porque eu havia deixado agora a similaridade entre eles correta aqui. Então, beleza. Uh, fiz o carregamento, fiz as conexões, e agora a gente vai para a parte que seria o quê? A parte de visualização de dados, tá? Que seria a gente começar a montar ali o resuminho de como que foi o meu andamento dos resultados. Então, assim, eu tenho um monte de informação, mas o que eu quero trazer com isso aqui? Então, por exemplo, aqui também eu vou adicionar uma nova tabela, tá? Porque essa tabela é onde vai receber ali as nossas funções, que elas são muito similares ali ao do Excel, tá? Então, aqui a gente usa a função DAX, que é o cálculo que a gente faz, e lá no Excel a gente usa as funções que existem no próprio Excel. Então, eu vou vir aqui na modelagem, eu vou colocar uma nova tabela, e aí vou renomear ela, é, inserir dados, na verdade, e aí eu vou criar uma nova tabela, tá vendo que ela cria a tabela, vou vir aqui, vou dar um underline, porque você coloca underline, ele fica lá na primeira tabela, como primeiro um rank lá, medida, e vou dar um carregar. Beleza, que ele criou. E aí, importante também que nessa tabela a gente também usa uma de calendário. Essa de calendário você vai utilizar ela para fazer suas visões, seja por dia, seja por mês, por semana, por trimestre, por ano. Muito importante também eu estar utilizando ela aqui dentro da base. Eu vou pegar já o códigozinho dela pronto, para a gente poder ganhar tempo aqui. E nesse caso, eu vou vir aqui e vou inserir uma nova tabela. No caso aqui é uma tabela mesmo. Então, vou vir, vou dar um Ctrl V, tá? Essa de calendário, qual que eu preciso fazer? Por exemplo, ela tem uma variável que lê a tabela que tem as datas e ela vai olhar o quê? Aonde que eu tenho o ano mínimo e o ano máximo, a data inicial e a data final. Nesse caso, vocês podem ver que ele deu um erro aqui. Eu preciso corrigir que eu estava usando com um outro nome. Vou apontar para a coluna da tabela que tem a informação de data, para que ele faça a leitura da, da tabela, traga para mim ali a informação da data inicial e a data final. Pode ver que já saiu aquele sublinhado vermelho, já ficou azulzinho, indicando que deu certo. E aqui, novamente, só mais uma aqui. E, novamente, colocando a data da criação, vou dar um Enter. Ela vai ler, beleza. Já criou aqui automaticamente a de calendário. Fechar. E aí, voltando na minha tabela no relacionamento, vocês notem que ela apareceu aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou conectar ela às duas tabelas que possuem datas. E aí, quando fazer o gráfico, eu vou puxar a data dessa de calendário e não da coluna data do relatório. Então, eu vou vir aqui, vou escolher a date, que é a data em inglês, né? E vou conectar ela com a, a coluna data da tabela VBAC. Vai conectar e também vou conectar a date com a outra tabela também na data de criação. Então, excelente. Ótimo, beleza. Aqui ele ficou inativo porque, como já tem esse percurso, ele já consegue chegar aqui, por isso que ficou inativa aqui essa coluna. Beleza? E aí, pessoal, aqui a primeira informação que a gente quer ver. Eu quero saber quanto de vendas eu tive nesse período. Então, eu vou vir aqui selecionar um cartão. Esse cartão, basicamente, aqui à sua direita, você tem todos os modelos de gráfico que você pode estar utilizando, né, conforme a sua necessidade. Nesse caso aqui, eu quero só um resumo de quanto que eu vendi ao longo, sei lá, de 10, 15 anos, conforme a informação aqui do meu relatório. Então, eu vou vir aqui na tabela VBAC e vou puxar o campo, valor líquido, para esse espacinho que é o campo. Então, ele vai dar para mim que houve uma venda de 24 bilhões de reais aí
ao longo do período. Qual o período? Eu ainda não sei, vou começar a olhar a esse número aí. Aqui eu fiz o quê? Não utilizei função, apenas cliquei e arrastei. É basicamente como vocês fazem aí hoje na tabela dinâmica, né? A consolidação que vocês fazem no Excel. Campo, você arrasta a informação que você quer e ele já te dá o resumo. Beleza? E aí tem outra opção também que é criar uma medida. Vou vir aqui nessa tabelinha que eu criei, vou dar um botão direito, nova medida, vou dar um nome para essa medida, vou colocar aqui o valor de venda. Aqui vou estar utilizando uma função chamada sum, que no caso é o DAX, que é a soma, né, que vocês usam a soma no Excel. Aqui no caso é a sum. Ela vai somar o valor da coluna valor líquido da VBAC. Vou dar um OK aqui. Notem que ela vai trazer a mesma informação do que eu só arrastar o campo da coluna para dentro do cartão. Vou clicar nela aqui e vou arrastar aqui para dentro. Tá vendo que ela teve a mesma performática. Então, nesse caso aqui, eu vou deletar essa, vou deixar mesmo essa daqui, que é a função DAX. E aí, agora eu quero saber a quantidade, né, por exemplo, de pedidos que eu tive. Novamente, vou clicar com o botão direito na medida, nova medida. Vou escrever aqui o nome dela, quantidade de pedidos. E nessa quantidade de pedidos, exatamente ali, como se fosse, pode ser nota fiscal, pode ser o número de pedido. Então, nesse caso, pode ser que na mesma nota fiscal ela se repita várias vezes, de acordo com o produto. Nesse caso aqui, eu quero pegar apenas as contagens distintas. Então, venho aqui na função distinct count, ele vai contar só o que for distinto. Vou apontar para a tabela, no caso aqui a tabela VBAC. Vou colocar aqui o DOC de venda. Vou fechar o parênteses, vou dar um OK. E aí, novamente, vou trazer um cartão, clico no cartão aqui, e coloco ele ao lado e vou pegar aqui a quantidade de pedidos. Então, eu sei que, vendi 15, eu tive 24 bilhões, 15 mil pedidos que foram efetuados. E agora eu quero saber qual a quantidade de clientes que fizeram esses pedidos. Então, novamente, vou vir aqui na minha medida, vou dar um botão direito, nova medida, e vou criar uma função chamada quantidade de clientes. Feito isso, novamente vou utilizar o distinct count, que pode ser que o cliente se repetiu várias vezes, eu quero só capturar a venda, a compra desse cliente, para não repetir várias vezes. Eu sei que ele vai ter vários pedidos de compra, né? Porém, aqui eu quero que ele conte quantos clientes eu tenho na minha base, né, da KN-A1. Então, venho aqui distinct count, vou apontar para a tabela KN-A1 e vou colocar o nome do cliente. Vou dar um OK aqui. Beleza? E novamente eu vou adicionar um cartão e vou arrastar esse campo aqui de clientes aqui dentro. Então, notem que eu tenho uma carteira de 11 mil clientes que fizeram 15 mil pedidos aí ao longo do período que a gente não sabe ainda, que eu vou aqui mostrar para vocês. Beleza? Então, aqui eu tenho inicialmente as 3 primeiras informações. Até então a gente não sabia de nada, não sabia quanto eu tinha vendido, não sabia quantos pedidos eu tinha, não sabia a minha carteira de clientes. Agora você já sabe. Pô, legal. Qual que é o próximo passo aqui? Eu quero saber como que foi a minha performática aí no período de 1 ano, 10 anos, 15 anos que eu tenho aqui dentro da minha base de dados. Então, eu vou vir aqui adicionar esse gráfico de linhas. Tá? Por que o gráfico de linhas? É um gráfico que você consegue ver ali, né, a flutuação, né, de como foi a sua performance ao longo de 1 ano. 1 ano, 10 anos, depende muito da base que você está analisando. Nesse caso aqui, eu vou trazer aqui para dentro, como eu havia montado a de calendário, vou trazer essa date, né, para o eixo Y, e aqui no eixo X, e no eixo Y eu vou trazer o valor de vendas. Tá? Então, notem que ele está trazendo informação desde 1997. É uma informação bem longa, né? Então, assim, como é que estava o mercado naquela época? Eu não sei como é que estava, era, sei lá, você tem dados, mas você quer analisar informações mais presentes. Então, eu vou aplicar um filtro aqui, vou pegar basicamente aqui 2010 até 2023 para ver como está sendo a minha performance aqui. Então, aqui dentro do filtro, você fica escondidinho, mas você pode vir
aplicar o filtro, eu vou encurtar essas informações aqui em relação ao ano. Então, vendo aqui no visual, filtro nesse visual, vou vir na parte de ano e vou colocar aqui, ó, que ele faça um filtro maior que 2009. Tá? Ele pega 2010 em diante e vou aplicar. Então, ele pega aqui, faz um corte na minha linha do tempo e vai me mostrar de 2010 até 2023. Eu quero encurtar mais ainda essa análise. Você consegue também encurtar as informações. Então, eu vou manter dessa forma. E aqui eu quero saber, opa, eu tive um pico aqui de vendas em 2013. Então, eu vendi 13 bilhões de reais nos meus produtos. Então, nesse caso, vou clicar no gráfico e vou adicionar os rótulos, que daí fica mais fácil você visualizar onde foi o seu pico e você consegue ver ali o acompanhamento de como foi a sua performance. E aí, essa linha está um pouco vamos imaginar assim, não tão agradável. Então, eu posso vir aqui, clico no gráfico, vou vir na parte de visual, vou selecionar a opção de linha e vou suavizar essa linha. Deixar ela mais suave, fica mais bonito de se ver. Beleza? Então, eu já sei como é que foi a minha performance aí ao longo de praticamente 13 anos aí de performance. Vou deixar esse período? Depende muito do que o seu gestor ou a sua área quer ver. Beleza? Então, já temos aqui 3 cartões e um indicador. E aí, vou adicionar mais uma tabelinha aqui, onde eu quero ver quais são os produtos que eu vendi, tá? Produto e quantidade que eu acabei vendendo aí ao longo desse período. Então, eu vou aqui, vou trazer aqui, beleza, acho que nesse caso eu vou trazer o cliente para a gente poder ver qual foi a quantidade de pedidos que ele teve. Então, vou colocar uma tabelinha aqui da sua direita. Normalmente, seleciono a tabela, cliquei nela, automaticamente ela já vai aparecer nesse campo aqui. Vou vir na tabela KN1, vou pegar o nome do cliente, ou eu posso trazer para cá, eu posso colocar aqui na coluna. Então, vou colocar ela aqui e vou trazer aqui a quantidade de pedidos. Vou colocar ela aqui embaixo, clicar nele aqui, e o valor que eu tive. Tá? Aí, pessoal, vocês podem notar aqui o nome do cliente, vocês podem ver que veio aqui, hashtag, hashtag, hashtag. Isso é legal de vocês verem, porque para vocês verem que a base, às vezes, pode ser que não esteja 100%. Né? Pode ser alguém de TI ou a própria pessoa que disponibilizou a base para você, não se atentou a esse detalhe.